Porque eu queria que, sei lá, o senhor pudesse pontuar algumas coisas e alguns prejuízos que esse dualismo causou, né? De isso é espiritualidade cristã, mas isso aqui não é tanto, o seu trabalho não é tanto, a cultura não é tanto, a arte não é tanto. O quanto esse dualismo prejudicou a humanidade, prejudicou nós como seres humanos. O senhor poderia pontuar algumas coisas? Eu costumo dizer, e eu penso que talvez um dos maiores prejuízos que nós tivemos com essa concepção da fé como uma forma de dualismo é a questão que nós vivemos, nós que somos um pouquinho mais velhos, aí de 35 para frente, nós vivemos muitos prejuízos na nossa fé, principalmente porque no início da nossa conversão ali, os anos 80, 90, tivemos muito prejuízo em relação à própria vida. Por quê? Porque as igrejas expressavam uma espiritualidade que tinha como referencial os usos e costumes. Então, por exemplo, só para você ter uma noção, no meu primeiro ministério, eu passei 14 anos sem usar uma bermuda. Porque o conceito de espiritualidade da pessoa que fez o estatuto social e que colocou as regras da igreja partiu talvez de preconceitos que essa própria pessoa tinha em relação à vida. Então, aquilo que fazia mal para ela, ela acabou colocando isso como uma forma de regra para servir para as outras pessoas. E aí, nós entregamos a praia para o diabo, nós entregamos as rádios para o diabo, a televisão para o diabo. Então, para mim, esse foi um dos maiores prejuízos. Essa questão de você produzir uma espiritualidade de aparência. Ou seja, se você anda de social, você é uma pessoa espiritual. Agora, se eu bato o olho e você vejo que você tem uma tatuagem, eu jamais vou pensar que você é um pastor, que você é um líder de igreja, que você é alguém que serve a Deus, porque na minha geração, tatuagem era sinônimo de pessoas que não andavam uma vida social correta. Muito bom. Né? Principalmente, não sei se até hoje algumas pessoas falam, né? Quem tem tatuagem de palhaço era como se fosse matador de polícia. Tem esses termos ainda até hoje. Sim, então, na minha época, um cidadão comum que fazia uma tatuagem, para eles era como se o cara tivesse acabado de optar em ser ladrão. Então, um dos piores prejuízos é essa questão de uma espiritualidade de aparência. Uma outra coisa também, Marcelo, aqui rapidinho. Não, fica à vontade. É a questão também de uma espiritualidade que ela se concentrava só no recinto do templo. Então, por exemplo, fora tudo aquilo que o cara conseguia fazer de escondido, tudo aquilo que ele conseguia esconder das pessoas, para ele não era prejudicial, tá? Mas agora, todo tipo de comportamento inadequado para dentro do ambiente de templo, não, isso daí é errado. Só para você ter uma noção, vou citar aqui um exemplo. Uma vez eu estava num congresso, eu estudei 3 anos no IBAD em Pindamonhangaba. E nós fomos obrigados a congregar numa igreja lá, que eu não vou citar o nome por questões de ética, uma igreja muito boa. E um dia estávamos sentados num congresso e não tinha lugar para sentar, estava muito cheio. Aí uma colega minha pegou a Bíblia, colocou na muretinha e sentou em cima da Bíblia, na mureta. Uma irmã mais antiga viu aquilo, Marcelo, e falou: "Você não pode sentar aí, você está sentado na boca de Deus." Só pra você ter uma noção. Parece piada, cara, mas isso doideira. Nos anos 90, início dos anos 2000... Era um crime, né? Era um crime. Tipo assim, os pregadores pentecostais falavam, né? Este livro fechado é apenas um livro comum, mas quando esse livro está aberto é a própria boca de Deus falando. Então assim, naquele dia, aquela irmã não se importou em ofender a irmã, em xingá-la até, não falou palavras de baixo calão, mas acabou magoando, né? Humilhou. Dentro do contexto ali, a galera olhando aquilo. Palavras que não transmitem graça, conforme a palavra de Deus nos diz. E o que acontece? Em virtude de uma suposta espiritualidade que ela preconcebeu na sua mente. Então, assim, talvez se aquela moça sentasse na Bíblia, fora do ambiente do templo, talvez ela não ia falar nada. Mas como foi dentro do culto, então aquilo foi quase que a blasfêmia contra o Espírito Santo, para aquela irmã. Então, olha só, é esse dualismo de supervalorizar as coisas que são aparentes, uso e costumes, e valorizar só o que você faz no ambiente de culto, como se fora fosse dividido por Deus, como se Deus só nos enxergasse de acordo com aquilo que nós fazemos dentro do templo. Então, para mim, esses são os 2 maiores prejuízos. Tem muitos outros, mas citando aqui, para mim, esses foram os maiores prejuízos desse dualismo dentro da igreja. Sim. O senhor falando um pouquinho sobre esses prejuízos da vida, né? Eu lembro que quando eu me converti também, isso há uns
13, 14 anos atrás, eu peguei bem na época do pentecostalismo, né? Sim. Lá em cima e tal, tudo. E, poxa, olha, eu vou falar um ponto que me prejudicou em questão da vida, né? Você já é um menino de periferia. O estudo já não é algo assim que é muito valorizado, vamos se dizer assim, né? O negócio é você arrumar um trampo e... Fazer uns corre pra ter dinheiro. Fazer o corre pra você ter o seu dinheiro. O Sim. estudo não é tão importante. Depois, quando você tiver mais... Aí Se você vai der, aí pensar. você se especializa em alguma coisa, né? E aí, quando eu entrei... Quando eu me converti logo no início ali, tinha muito essa questão, né? Não, você não precisa estudar, você não precisa... Não, você só precisa buscar a face de Deus, você só precisa... E realmente, a Bíblia diz, buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Só que aí é que tá. Buscar primeiro o reino dos céus, mas quando eu estou tentando ser um profissional melhor, isso também não é buscar o reino dos céus? Com certeza. Isso também não é manifestar a glória de Deus? Sim. Então, eu lembro que no início eu fui muito prejudicado nessa questão. Até que eu mesmo tive um start. Falei, não, peraí, não tá certo isso, cara. Sim. Poxa, o nosso Deus, ele é um Deus que quando ele quis se revelar, ele escreveu. Sim. No mínimo, ele quer formar uma comunidade de leitores, Verdade. de pessoas que estudam, de pessoas que se aprofundam, de pessoas que entendem o que está escrito. Poxa, imagina, você não faz um curso, você não entende o mínimo do português, você vai ler ali, você vai ficar perdido, cara. Sim. Claro, a gente acredita que Deus é soberano e através do Espírito Santo ele pode revelar coisas profundas e tais, mas o natural, o comum, também está aí. Exatamente. E isso pode ser visto de uma forma espiritual, não é? Não, com certeza. Eu não sei o que acontece, né? Nós falamos que somos filhos de um Deus que é dono do universo, só que nós costumamos entregar as coisas para o diabo assim de mão beijada. Por exemplo, né? De vez em quando a gente vê sempre uma pessoa falando, olha, no meu antigo ministério era assim, tipo, você não era incentivado a fazer faculdade. E para quem iria fazer, quem escolhesse fazer, já ia debaixo de uma maldição, tipo assim, é capaz de você ir lá e você se desviar, né? Então, tipo assim, não vai estudar numa universidade pública porque ela é enviesada, que não sei o quê. Meu, nós precisamos ser sal fora do saleiro. Ser sal dentro do saleiro é fácil. Ser luz, onde já tem um monte de iluminação, é fácil. Mas Deus quer que a glória e a luz dele chegue onde as trevas estão. Então, assim, a gente precisa aprender a viver a oração que Jesus fez em João capítulo 17, quando ele fala assim, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal ou do maligno. Ou seja, em qualquer ambiente que nós estivermos, Deus está conosco ali para que a gente possa manifestar a glória dele, as pessoas olharem para nós, ver as nossas boas obras e glorificar o Pai que está no céu. Porque nós não estamos aqui nessa terra sem um propósito. O nosso propósito as pessoas precisam ver as nossas boas obras para que o Pai receba toda a honra e toda a glória. Meu Deus, muito forte. E eu penso também, pastor, não sei se você vai concordar comigo, que, assim, olhando pro início ali da minha conversão, era muito mais fácil você colocar um temor e um medo no coração da pessoa para que ela não fosse para uma faculdade, para uma universidade pública, do que você ministrar uma espiritualidade saudável, um discipulado. Eu acredito que dava muito mais trabalho você falar, você quer fazer uma faculdade? Quer? Então vem cá, cara. Vou te explicar aqui todos os termos, eu vou te explicar as narrativas, eu vou te explicar as ideologias, eu vou te explicar sobre tudo isso. E mais do que isso, eu vou te explicar o que a Bíblia fala sobre tudo isso. E aí, cara, tu vai pra cima. Então eu acho que até uma forma de nós nos ausentarmos de algumas responsabilidades, Exatamente. a gente usa o medo, né? Exatamente. Porque assim, é muito mais fácil você oprimir do que você discipular. Então o que acontece? Por exemplo, jovens casais. O cara veio do mundão, tendo uma vida sexual ativa. Aí o cara se converte. Ele não sabe aqueles nossos termos do que é fornicação, essas coisas. Então você precisa ensinar. Aí passa pouco tempo, esse casal vai se casar para evitar a tentação da carne. E aí eles entram num casamento que talvez possa virar um divórcio, porque alguém sentou com eles, explicou o que é um casamento, explicou que ele não está casando para ser feliz, mas ele está casando para que Deus o use, para que a imagem de Cristo seja formada na esposa dele, e Deus vai usar a esposa dele para que a imagem de Cristo seja formada nele. Então é muito mais fácil, como você falou, acho que você usou o termo pontual, se eximir da responsabilidade. Né? É simplesmente você fala, não, se eu fosse você eu não faria isso. Por quê? Sentar, discipular, consolidar, dá trabalho. Então as pessoas não querem gastar tempo formando discípulos. E o chamado do cristão, Jesus não chamou a gente para construir igreja. Porque quem construiu a igreja, quem formou a igreja foi Jesus. Ele nos chamou para fazermos discípulos. É o trabalho da igreja.
Se alguém se preocupa mais com a igreja, nesse mundo não existe alguém maior do que Jesus, porque ele formou a igreja dele. Nós temos os nossos CNPJs, nós temos os nossos departamentos, mas nós trabalhamos com um único objetivo. Nós estamos trabalhando para a igreja de Jesus Cristo em formar discípulos. E a maior missão da igreja é esse, discipular. Não é chegar para a pessoa e falar, olha, não vai para lá que você vai se desviar. Não. Por que não prepara o cara para poder ir lá na universidade, quando alguém falar alguma coisa que foge da palavra de Deus, ele debater ali com amor, com carinho e sem ser ofensivo. Mas ele fazendo aquilo que Pedro diz, né? Esteja preparados para explicar a qualquer um que vos pedir a razão da vossa fé. Né? E assim, as pessoas perguntam e nós explicamos. Não é sair explicando à torta e à direita porque gera conflito. Mas é estar preparado para responder quando você for questionar. Você foi pontual, discipular, treinar as pessoas. Não fazer com que elas abandonem os ambientes, mas prepará-las para estarem em todo e qualquer ambiente. Muito bom, pastor. Muito bom.